bonito é a bandeira pendulando, a torcida delirando, vendo a rede balançar. Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, galera, esse é aquele vídeo para passar resultados do fim de semana, né? Vamos começar aqui pela Série A2. Ferroviária de São Paulo 1, 2 para Juventus, da Rua Javari. Sertãozinho 1, São José 2, Água Santa 0, 15 de Piracicaba 0, Campeonato Paulista Série A2. Campeonato Inglês, Arsenal 2, Everton 0, Manchester City 1, West Ham 1, Campeonato Inglês. Vamos lá, gente, Campeonato Brasileiro Feminino, Série A2, Sport Recife 2, 1 para a União de Alagoas. UDA, né, na verdade. UDA 1, Sport 2, Campeonato Brasileiro Feminino, Série A2. Beleza? Também aqui, Sergipe 1, Confiança de Sergipe 0. Repetindo, Sergipe 1, Confiança de Sergipe 0, Sergipe campeão sergipano 2026. Campeonato Brasileiro Série A, gente. Flamengo 3, Botafogo 0. Vitória da Bahia 2, Atlético Mineiro 0. Campeonato Mexicano, Toluca 1, Atlas também 1. Cruz Azul 2, Pumas também 2. Campeonato Mexicano. 0-0 para Independente Medellín e Flamengo. Copa Libertadores Sub-20. Também aqui 1-1 para Flamengo e Botafogo, Campeonato Brasileiro Feminino, Primeira Divisão. Aqui também tivemos esse jogo aqui, ABC de Natal 3, QFC 1. Com esse placar, o ABC de Natal vai para a final do Campeonato Potiguar. Campeonato Italiano, gente. Juventus 1, Udinese 0, Inter de Milão 1, Atalanta 1. Campeonato Italiano. Copa Libertadores Sub-20, mais um resultado. Palmeiras 1, Sporting Cristal também 1. Vamos lá, gente. Campeonato Português, Benfica 2, Arouca 1. Campeonato Espanhol, Real Madrid 4, Elche 1. Campeonato Turco, Istambul 0, Galatasaray 3. Getafe 0, Atlético de Madrid 1. Campeonato Espanhol aqui. Campeonato Alemão, gente. Resultados aqui. Bayer Leverkusen 1, Bayern de Munique também 1. Borussia Dortmund 2, Augsburg 0. Wolfsburg 0, Hoffenheim 1. Aliás, 1-1 para Wolfsburg e Hoffenheim, na verdade. Heidenheim 0, Eintracht Frankfurt 1. Borussia Mönchengladbach 2, São Paulo 0. Aqui campeonato alemão. Hamburgo 1, Colônia também 1. Emboco e Hertha Berlim. Hannover e Schalke, aliás. Emboco e Hertha Berlim foi 1-1. E Schalke 04 e Hannover 2-2. Aqui segunda divisão, campeonato alemão. Bom, vamos lá, gente. London City 0, Arsenal 2. 0-0 para Aston Villa e Manchester City. Aqui resultados pelo campeonato inglês feminino. Vamos lá, gente. O Celtic venceu o Motherwell por 3-1. O St. Mirren perdeu para o Glasgow Rangers por 1-0, campeonato escocês. Aqui também tivemos pelo campeonato... Vou dar uma checada aqui. Olympique de Marseille 1, Auxerre 0, Brest 0, Mônaco 2, campeonato francês. Corinthians 2, Palmeiras 3, campeonato brasileiro feminino, primeira divisão. Mais resultados aqui, gente. O NEC venceu o PSV 3-2. O Sparta Rotterdam perdeu para o Ajax 4-0, campeonato holandês. Pelo campeonato inglês, primeira divisão, Newcastle 1, Chelsea 0. Pelo campeonato alemão, quarta divisão, ou campeonato alemão sub-23, tivemos aqui esse placar: Meiningen 2, Bayern de Munique 2. Time B, né? Do Bayern de Munique. Quarta divisão, campeonato alemão.
Vamos lá, gente. O Rosenborg perdeu aqui pro Molde FK por 2-0. Aqui, campeonato norueguês. O Densivol Clube, parece que é esse o nome do time, né? Venceu o Copenhague por 2-1, campeonato dinamarquês. Vamos lá, gente. Zira 1, Karabag 3, campeonato do Azerbaijão. O Krita perdeu para o Pafos aqui por 4-0. Vou até dar uma checada nesse placar. Campeonato cipriota. Al Riyad 3, Etihad 1, Al Khalej 0, Al Nasser 5, Al Fateh 0, Al Hilal 1, Campeonato Saudita. Paranavaí 0, Paraná Clube 1, Segunda Divisão, Campeonato Paranaense. Lemense 0, São Caetano 2, Quarta Divisão, Campeonato Paulista. União Suzano 1, Rio Branco de Americana 2, 15 de Jaú 1, 0 para o Marília, Campeonato Paulista Série A 3. Manchester United 3, Aston Villa 1, Leeds e Crystal Palace 0-0, Campeonato Inglês, Primeira Divisão. Aqui também tivemos Queen's Park Rangers 3, Leicester City 1, Championship Inglesa, Segunda Divisão. Chelsea 2, Manchester United 0, Chelsea campeão da Copa da Inglaterra Feminina. Vamos lá, gente, Campeonato Espanhol, Barcelona 5, Sevilha 2. Campeonato Alemão, mais 05 2, Werder Bremen 0. Vamos lá, galera, mais gestados por aqui. Liverpool e Tottenham 1-1, Campeonato Inglês. Pelo campeonato alemão, o Union Berlim venceu o Freiburg por 1-0, campeonato alemão. Vamos lá, gente, campeonato belga, o Westerlo perdeu por 2-1 para o Clube Bruges, campeonato belga. O Paris FC empatou em 0-0 com o Strasbourg, campeonato francês. Campeonato alemão feminino, o Kohlfrauen perdeu para o Bayern de Munique por 3-0, campeonato alemão feminino. Campeonato francês, galera. Lyon e Le Havre 0-0. Lyon 0, Le Havre 0, campeonato francês. Aqui também tivemos, vamos dar uma checada, Napoli 2, Lecce 1, Calcio Como 2, Roma 1, campeonato italiano. Campeonato alemão, mais um resultado aqui, galera. Stuttgart 1, RB Leipzig 0, campeonato alemão. Bom, galera, mais um resultado aqui. Campeão estadual saindo. O Goiás, o Verdão da Serrinha, lá em Goiânia. Goiás 0, Atlético Goianiense 0. E eu vou aproveitar para fazer uma pequena correção, tá? Porque no vídeo, quando eu passo os placares, né? E quando eu passei o placar do Campeonato Goiano, lá do primeiro jogo da final, eu, se muito me engano, se eu não estiver enganado, eu citei que o Atlético Goianiense venceu o Goiás por 2-0. E não, tá? Foi o Goiás que venceu o Atlético Goianiense por 2-0, tá? Então, faço essa correção. Placar do jogo de hoje, Goiás 0, Atlético Goianiense 0. Pela 29ª vez, o Goiás é campeão estadual no Campeonato Goiano. E o Campeonato Goiano, né, teve 50 anos após um clube voltando a ser campeão de maneira invicta. O Goiás, de maneira invicta, foi campeão goiano de 2026. Vamos lá, galera, continuando por aqui, resultados. Porto 3, Moreirense 0, campeonato português. Também aqui o Lille venceu por 2-1 o Rennes, campeonato francês. E o Milan perdeu para Lazio por 1-0, campeonato italiano. Mais gestados aqui, galera. Recopa
Catarinense. O Avaí venceu o Figueirense por 4-2 e conquistou a Recopa Catarinense, o Avaí. Bom, tivemos aqui pelo Campeonato Brasileiro Série A, Bahia 1, Internacional 0, Fluminense 3, Atlético Paranaense 2, Corinthians 1, Santos também 1. Série A, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. Major League Soccer 0-0 aqui para Charlotte contra o Inter Miami. Major League Soccer. Campeonato chileno, Universidade Católica. Vou dar uma checada nesse placar, certo, gente? Campeonato chileno, galera. 2-2 aqui para Everton e Universidade Católica. Campeonato chileno. Campeonato alemão sub-19. O Kaiserslautern perdeu para o Bayern de Munique sub-19 por 3-2. Vamos lá, galera. Mais coisas por aqui. América de Natal e Potiguar de Mossoró 1-1. E América de Natal e IBC de Natal farão a final do Campeonato Potiguar 2026. Bom, primeiro jogo da final do Campeonato Paraibano, Botafogo da Paraíba 2, Souza 1. Teremos aqui o segundo jogo da final. Gente, se saiu errado aí, tá? Porque me parece que o áudio cortou, né? Um pouquinho. O adversário do América na final do Campeonato Potiguar, só confirmando, é o ABC de Natal, beleza? Vamos em frente. Definida aqui também a final do Campeonato Brasiliense 2026. O Sobradinho venceu no jogo da volta o Samambaia por 1-0. No jogo de ida havia terminado empatado o jogo. Então, Sobradinho 1, Samambaia 0, Sobradinho na final do Campeonato Brasiliense. E no outro jogo, que também havia terminado empatado, o primeiro, né, entre Gama e Ceilândia, no segundo jogo, o Gama venceu Ceilândia por 2-1. Então, Gama e Sobradinho, final do Campeonato Brasiliense 2026. Vamos lá, galera. Campeonato Capixaba. O Serra venceu o Vila Velhense por 1-0. O Porto Vitória venceu Vitória do Espírito Santo por 5-1. E Porto Vitória e Serra para uma final do Campeonato Capixaba 2026. Ji-Paraná e Atlético Rondoniense 1-1. Aqui, gente, Campeonato Rondoniense. Vamos lá, galera, com mais resultados por aqui. Campeonato Brasileiro, Série A. O São Paulo venceu o Bragantino 2-1. O time aqui do Vasco empatou com o Cruzeiro 3-3. Cruzeiro 3, Vasco 3. Aqui também tivemos Curitiba 1, Remo 0, Palmeiras 1, 0 pro Mirassol. Palmeiras 1, Mirassol 0. Série A, Campeonato Brasileiro. CSB 0, Bucareste também 0. Aqui resultado pelo Campeonato Romeno. Campeonato Polonês, Radomiak Radom 1 também para o Legia Varsóvia. Campeonato Polonês. Campeonato aqui também eslovaco. O Slovan Bratislava perdeu por 1-0 para o Žilina. Vamos aqui também, gente. Nacional do Uruguai 2, Montevideo Wanderers 0. Albion 0, Peñarol 1. Campeonato Uruguaio. Libertad 2, 2 de Maio 0. Trinidense 1, Cerro Porteño 2. Campeonato Paraguaio. Caracas e Portuguesa 1-1. Campeonato venezuelano. Portuguesa da Venezuela, tá? Só explicando. Universidade Católica do Equador 1 também para a Liga Universitária de Quito, né? Campeonato Equatoriano. Bom, gente, antes de acabar o vídeo, né? Eu vou trazer aqui o comentário do jogo do Bayern de Munique contra o Bayer Leverkusen, um jogaço. E depois ainda vou trazer o resultado do jogo do Boca Juniors, né? Pelo Campeonato Argentino, que tá rolando, ainda não acabou, né? Por isso que eu não trouxe ainda, tá? Vamos passar primeiro o comentário do jogo do Bayern.
Vamos lá, gente. A escalação do Bayern, primeiramente. Bayern de Munique, no caso, né? O Reich, Sven Ulreich, no gol. Daqui a pouco eu explico o porquê, né? Que foi ele escalado. Eu não expliquei isso no último vídeo. Mas Sven Ulreich, no gol. O Stanisic, na direita. Na esquerda, Laimer. Na defesa, Jonathan Tah e o Upamecano. No meio de campo, Kimmich, Pavlovic e o Lennart Kau. Por um lado, Olise, pelo outro, Luiz Dias e Nicolas Jackson centralizado. Foi o time que entrou em campo contra o Bayer Leverkusen. Lembrando, o jogo foi, né, na Arena Bayer, que é a arena do Bayer Leverkusen, beleza? Bom, gente, falando do jogo em si, como é que foi esse jogo? O que foi que aconteceu? O Bayern de Munique começou tentando se impor contra o Bayer Leverkusen na casa dos caras. O Bayer Leverkusen, eu já tinha alertado os amigos disso e é a forma como eles se comportam mesmo. É um time que joga dentro e fora de casa do mesmo jeito. É um time que joga para cima. É a característica de vários dos times alemães, né? Não tem muito o que dizer sobre isso. Bom, o Bayer Leverkusen, pouco a pouco, foi começando a agressivar para cima do Bayern de Munique, tá? E num lance do Luiz Dias, quando ele tenta sair driblando, perde a bola, e o jogador do Bayer Leverkusen, o Alex Garcia, inclusive é espanhol, entrou cara a cara e fez 1-0 para o Bayer Leverkusen no primeiro tempo ainda. Bom, o Bayern de Munique tentou sair para o jogo, tentou sair para atacar, mas o Bayer Leverkusen permanecia pressionando em cima, marcando a defesa do Bayern de Munique e conseguindo dificultar as jogadas do Bayern, tá? O Bayern pouco a pouco foi criando, né? O Nicolas Jackson teve uma chance que ele chutou, a bola passou perto, cruzamentos também ali, um gol, né? Até saiu num escanteio cobrado pelo, acho que foi o Kimmich que cobrou, e o Jonathan Tah, né? O zagueiro marcou o gol, mas estava impedido porque ele dominou com o braço, né? Ele ajeitou a bola com o braço, então não valeu o gol, que foi acertadamente, tá? Anulado o gol do Bayern de Munique, esse gol de empate. Após isso, quando se pensava que o Bayern de Munique não ia perder o ritmo, ia permanecer pressionando, o Nicolas Jackson, sem explicação nenhuma, sem motivo nenhum, foi marcar no meio de campo, deu uma pancada no jogador do Leverkusen e foi expulso. Já tinha um amarelo, aliás, foi direto. Que amarelo o quê? Foi expulso de forma direta, a entrada foi realmente bem forte, ele foi expulso. Então o Bayern de Munique ali ficava com um jogador a menos, já no final do primeiro tempo. Bom, aparentemente, né, com um jogador a menos, o que se pensava? O Bayer Leverkusen vai com tudo para cima para matar esse jogo. O primeiro tempo acabou 1-0, tá? No segundo, o Bayer Leverkusen de fato até tentou fazer isso. Mas ao se mandar para cima, você dá espaço. E aí o Bayern de Munique começou a se aproveitar disso, né? Conseguindo os contra-ataques, principalmente através do Luiz Dias. Ele é a principal válvula de escape ali. Bola nele, ele saia correndo, driblava, conseguia tabelar ali com algum volante e entrava com chances perigosas. E o Bayern de Munique daí começou a criar. Não que o Bayern Leverkusen não tenha criado, gente. O Reich no segundo tempo fez pelo menos 3 ou 4 boas defesas. Inclusive uma defesaça. Salvando mesmo. O Bayern Leverkusen chutou da entrada da grande área, de dentro da grande área. Teve suas chances. O Bayern de Munique, como eu falei, apostando no contra-ataque. E, através de um desses contra-ataques, o Bayern de Munique começou a criar e a bola do Luiz Dias, né, onde foi a primeira chance que ele teve, ele meteu para fora. De fato, né, ele driblou, fez o mais difícil, na hora de bater, bateu errado. Depois, o Bayern de Munique abriu mão lá de um volante e botou o Harry Kane para jogo, voltando de lesão. E, bom, na entrada dele, o Bayern de Munique foi pressionar o goleiro, né? Lá do Bayern Leverkusen, a saída de bola. E o goleiro saiu errado. Luiz Dias já tomou a bola, tocou no Harry Kane, 1-1.
Gente, o gol foi anulado. Agora, se pergunta por quê, não sabemos. Não tem motivo. Disseram lá que o Kane, a bola teria batido no braço, uma coisa esquisita, mas depois, o interessante, depois do jogo, o árbitro disse que, bom, não, ele viu errado. Bom, acabou confessando lá que houve um erro. E de fato houve, gente. Pela regra, hoje em dia a regra fala outra coisa, né? Ainda que a bola bata no braço, o braço se tiver colado no corpo, é uma série de coisas lá. E pela regra, parece que o gol foi erradamente anulado. O gol de empate do Bayern de Munique, que seria do Harry Kane. Não fez diferença, quer dizer, fez pro placar, né? Porque em seguida o Luiz Dias, né? Em contra-ataque, mais uma vez lançado. A bola, se muito me engano, foi do Olise para ele. Ele entra cara a cara e empata o jogo, ali sim valendo o gol, 1-1. Após isso, novamente se pensava o quê? O Bayern de Munique vai conseguir controlar ali, vai conseguir, de repente, quem sabe até virar o jogo, mesmo com um a menos. Bom, o Luiz Dias, em mais uma jogada do Bayern, novamente de contra-ataque, entrou cara a cara com o goleiro, driblou o goleiro, perdeu o time da bola, caiu no chão. Simulou o pênalti. Ele já tinha um cartão amarelo, foi expulso. O Bayern de Munique com 2 jogadores a menos. E aí? Aí, galera, não teve jeito, né? O Kompany botou o Kim Jae, terceiro zagueiro, retrancou tudo lá atrás e segurou esse empate da forma como deu. Foi fácil segurar? Não, porque o Bayer Leverkusen, aí sim, veio mais ainda para cima, aumentou o nível da pressão e o Reis salvou no mínimo 2 bolas, a zaga tirando as bolas na raça mesmo. Ainda teve um gol anulado do Bayer Leverkusen, tá? Praticamente no último lance do jogo, um bate e rebate, o Reis fez um defesaço, a bola voltou e a bola entrou e, ao cabo e ao fim, acertadamente anulado. Mais uma vez, repito, o árbitro acertou de novo, claro, né, com a ajuda do VAR, né? Vale citar. Bom, gente, 1-1, acabou o jogo dessa maneira, tá? Com o Bayern de Munique com 2 jogadores a menos no fim da partida. Bom, galera, justo o resultado? Pelo contexto geral do jogo, justo. Pelo erro da arbitragem, sim, não falei, né? O árbitro depois, ele deu uma entrevista falando de que errou em expulsar o Luiz Dias. Porque apesar dele ter simulado, né, não era para cartão amarelo, não chegou a ser para isso. Então, ele declarou, né? Ele disse que errou. Então, é aquela situação, gente, né? 1-1, para mim, justo o placar. Foi de fato um clássico. Foi de fato o que eu esperava que fosse o jogo, certo? A vantagem do Bayern de Munique na liderança cai para 9 pontos. Estava em 11, caiu para 9 porque o Borussia venceu. Eu já passei aí. Bom, o porquê que o goleiro, né? O Reich foi pro gol. O Neuer tá machucado, gente. Eu já havia falado isso em outro vídeo aqui. Há um bom tempo que ele tá machucado. Deve voltar, não sei se para o jogo contra a Atalanta no meio de semana, lá pela Liga dos Campeões, jogo da volta das oitavas, ou se talvez ainda antes da data FIFA, né? Não sei se ele volta, não sei. O Urbi teve um problema de concussão, ele bateu a cabeça lá e, pela regra, tem que se passar 5 dias ou 6 dias sem fazer atividade física nenhuma quem passa por essa situação. Ele teve essa situação no jogo contra a Atalanta, tá? No jogo lá em Bérgamo, né? Na Liga dos Campeões, primeiro jogo das oitavas. Então foi o Reich para gol e não decepcionou, tá? O Reich, que é um goleiro já antigo no Bayern de Munique, gente, é reserva do Neuer há muitos anos, entrou e deu conta do recado. E deve ser ele novamente titular para esse jogo aí contra a Atalanta no meio de semana, como falei, pela Liga dos Campeões. Agora, partida de volta na Allianz Arena, beleza? Bom, gente, daqui a pouco eu chego com o resultado do Boca Juniors. Vamos lá, gente, campeonato argentino, para fechar aqui. O Atlético Union empatou com o Boca Juniors por 1-1 e o River Plate venceu o Sarmiento por 2-0. Beleza? Campeonato argentino. Bom, galera, fecho aqui o vídeo. Peço like a todos. Valeu!